Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma web conference aqui no site da Apex, onde todos os sábados, nesse horário, nós tratamos de assuntos relacionados à programação existencial. Eu sou voluntária da Apex, aqui na unidade de Porto Alegre, atuo desde 2007, eu trabalho na área de administração de empresas, minha formação é administração e trabalho numa empresa de informática. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Então, pessoal, a ideia é a gente fazer uma apresentação bastante interativa. Sintam-se bem à vontade a colocar as experiências de vocês sobre o tema. E a ideia é realmente a gente estar contribuindo com essa ampliação do tema que é a interação de recebimentos e programação existencial. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre interação dos recebimentos e programação existencial. A palestra é uma adaptação do verbete do professor Valdo. Esse verbete ele é da especialidade Proexologia e ele encontra-se na Enciclopédia da Conscienciologia, tanto em livro quanto em CD. Que bom, eu estou vendo aqui o feedback, eu estou acompanhando pela tela aqui no monitor e eu estou vendo assim, que todos estão conectados, que o som está funcionando bem, ótimo. O objetivo, então, é a gente promover a reflexão sobre os aportes evolutivos que a consciência recebeu ao longo da vida, destacando sua relevância na execução da programação existencial. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de interação dos recebimentos, vamos falar de fatos e parafatos. Fatos são todas aquelas situações que elas intervêm no assunto de forma positiva ou negativa. E para finalizar, vamos fazer uma relação entre a interação dos recebimentos e a programação existencial. Normalmente, nós temos participantes aqui nas web conferences, que é a primeira vez que eles participam, e que muitas vezes não estão familiarizados com a terminologia que a gente utiliza. Então, nós vamos passar rapidamente pelo conceito de programação existencial, para que todos fiquem alinhados e com a mesma informação. ProEx, ou Programação Existencial, é um conjunto de metas e estratégias exclusivas e intransferíveis da vida de cada ser humano, elaboradas antes do renascimento intrafísico. Ou seja, é o projeto de vida que a consciência traçou, elaborou, planejou lá no extrafísico para executar aqui após o renascimento. A ProEx ela é sempre de natureza interassistencial, solidária, cosmoética, contribuindo para a melhoria da humanidade. O objetivo de toda a ProEx é a evolução da consciência. Então é para isso que a gente faz um plano de vida para vir aqui no intrafísico e evoluir e ajudar os outros a evoluir. Sabe? Nessa figura, ela ilustra, a ideia de posicionar essa figura é ilustrar a vocês mais ou menos onde está o tema da nossa apresentação hoje. Então, nós temos aqui, de um lado, as características essenciais, de outro, as necessidades evolutivas, e a intersecção dessas duas é o conteúdo da ProEx, que são as metas e os meios. Então, existem no mundo necessidades evolutivas que são as carências, as ausências, ou, como a gente pode dizer, os problemas a serem resolvidos. Eles podem ser egocármicos, grupocármicas ou policármicas. A necessidade evolutiva egocármica ela é mais restrita à evolução pessoal. O próprio nome diz, egocármica. Como, por exemplo, uma superação de um trafar, que é um traço faro, é uma limitação da consciência. A superação do autoritarismo, a superação, por exemplo, da preguiça, da acomodação, são necessidades que a consciência precisaria solucionar. Num outro âmbito, a gente tem as necessidades grupocármicas.
que são relacionadas à família, amigos, colegas de trabalho. Neste item encontram-se as intervisões, as necessidades de reconciliações. É mais o grupo onde a Consim vai trabalhar quando ela renasce. E policármicas, necessidades policármicas elas já são bem mais abrangentes. Elas têm um foco já na humanidade, mega fraternidade, universalismo. Então, nesse aspecto, já são problemas que envolvem um grupo bem maior e, às vezes, até incontável de pessoas. Então, essas são as necessidades evolutivas. E dentro das características conscienciais, a gente tem ali os trafores, que são os traços forças, os pontos positivos da consciência, habilidades e competências pessoais, que serão usadas para atuar nessas necessidades evolutivas. O outro item são os aportes existenciais, os recursos recebidos na vida para executar a proex. Esses recursos, eles fazem parte dos meios para executar a proex. E a nossa palestra de hoje, ela está focada nesse item, aportes existenciais, os recursos recebidos da vida para executar a proex. E nas características conscienciais tem também interesses e motivações. Então a ideia é realmente a gente mostrar que ao planejar, ao fazer uma proex, a consciência ela vai traçar metas que têm relação com as necessidades evolutivas, que são os problemas que ela pretende resolver e contribuir, e para isso ela vai utilizar as suas características conscienciais. Ah, ok. A Cássia está dizendo que o som não está chegando muito bom. A Cássia, eu estou colocando o microfone mais pertinho. Vamos ver se melhora. Então, essa é a ideia assim, para a gente situar o tema da palestra. O verbete, que consta na Enciclopédia da Conscienciologia, ele traz uma definição. O que é, afinal de contas, essa interação dos recebimentos? A definição é a conjugação por parte da consciência proexista. Proexista é aquela que tem uma proex a executar. De todos os recursos recebidos para a execução da proex, identificando e definindo racionalmente as afinizações e interrelações dos aportes existenciais capazes de determinar as diretrizes existenciais, ou seja, é reunir, juntar, identificar, mapear tudo que a consciência recebeu para colocar em prática a sua proex. Esse é o conceito da interação dos recebimentos. No item sinonimologia, ele traz outras expressões ou outras maneiras de falar sobre esse mesmo tema. Então, vocês podem ver aqui que tem interação dos aportes existenciais, conjugação dos recursos, dos recebimentos, interação dos recebimentos da proex, confluência dos disponíveis pessoais, convergência dos acolhimentos, enfim, a sinonimologia são várias maneiras da gente falar que é, na verdade, fazer a convergência, tentar confluir, somar os aportes e os recursos recebidos para executar a proex. Então, na verdade, assim, ao longo da vida, a pessoa vai recebendo esses aportes. Desde que ela nasce, ela vai recebendo condições favoráveis à execução da proex. Só que nem sempre a gente se dá conta desses aportes. Às vezes a gente nem identifica, nem sabe que determinado fator é um aporte. Mas ele está lá. Os aportes, eles vêm e eles estão lá. Então, por isso, a importância desse tema da gente reconhecer, reunir, relacionar e usar evolutivamente esses recursos que a gente foi recebendo ao longo da vida. Ok?
Na antonimologia, que significa assim, é o contrário daquilo que a gente vem falando até agora. Então, trata-se, por exemplo, vida humana sem proex, vida intrafísica da consciência. Consciência é uma consciência caçula, é uma consciência que ainda traz imaturidades das suas primeiras ressoas, como ela está iniciando o processo evolutivo aqui no intrafísico. Existência robotizada. Então, tem um verbete que fala do autômato humano, que são consciências que estão sempre se repetindo, está sempre no automatismo excessivo. É como se tivesse um piloto automático. Então, essa consciência, mesmo que tenha algum aporte, ela acaba não aproveitando. E eu trouxe aqui um mega pensene que sintetiza esse assunto. Então, essa expressão de proex, que seja a epopeia autobiográfica, eu acho que ela sintetiza bem o nosso tema. Então, ela é na verdade, a proex ela é a parte mais grandiosa da vida da consciência, escrita por ela mesma antes de renascer. Olha o significado disso. Pessoal, vocês estão ouvindo? Melhorou a questão do som? Está tranquilo? Podem ir escrevendo ali no chat que eu estou acompanhando aqui pelo monitor, certo? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Item fatologia. É aquilo que a gente comentou. A fatologia, ela traz as situações que interferem positiva ou negativamente no tema. Então, o primeiro tópico da fatologia são as diretrizes existenciais. O que isso tem a ver com os aportes dos recebedores? Na verdade, os aportes, os recursos, aquilo que a gente recebeu, nos ajuda a indicar as diretrizes da nossa proex, as diretrizes da existência. Porque eles fazem parte dos meios. Então, se lá no extrafísico eu planejei, fiz algum projeto, chegar a algum lugar, executar alguma tarefa, também planejei os meios que eu vou utilizar para que tenha sucesso nessa execução. E os aportes é uma forma de nos ajudar a identificar as diretrizes da programação existencial. Existem aportes que são notórios, mas existem aportes que são sutis. Os aportes notórios, eles são aqueles assim que eles são marcantes, eles passam, é impossível passar desapercebido. Eles são muito evidentes. Um exemplo de aporte notório seria a pessoa ganhar uma bolsa de estudo, um carro, um curso. Agora, no mês de agosto, por exemplo, eu vinha trabalhando de pesquisarismo. No mês de agosto, a gente fez o ciclo de pesquisas aqui em Porto Alegre e eu expandi o tema para liderança cosmoética. Isso foi em agosto, na primeira semana de agosto. 2 semanas depois, eu ganhei um curso em São Paulo. O valor do curso é R$4.000. Ganhei com todas as despesas pagas. Palestrantes internacionais. E o curso era sobre estratégia. Ao chegar no curso, praticamente todos os palestrantes falaram sobre liderança. Então, sem dúvida, eu vi que isso foi um aporte notório para mim e que eu tenho que fazer alguma coisa com todo esse conhecimento que eu recebi. Tem outros aportes que eles são mais sutis. Por exemplo, uma intuição, um elogio, um reconhecimento. Às vezes a gente recebe uma intuição assim, puxa, vai lá, faz aquele curso, compra aquele livro, fala com aquela pessoa. Então, isso tudo são recursos, né, que estão chegando para nos ajudar a executar a nossa proex. O compromisso das retribuições pessoais interassistenciais. Então, esse é um outro aspecto que, no momento que a gente tem aportes, recursos, a gente também tem um compromisso de retribuir isso de uma maneira assistencial com o grupo no qual a gente pertence. E aqui vem sempre aquela pergunta, né, que será que a gente está retribuindo de forma assistencial, de forma cosmoética, de forma contínua, tudo que a gente vem recebendo? Ou
essas coisas estão passando batido, o recurso está vindo, a gente não está identificando. Então, é um ponto muito importante esse, de a gente tem um compromisso com essa retribuição. A qualificação dos recursos pessoais é outro item para se pensar. Porque às vezes a gente recebe o recurso, até identifica, mas será que a gente dá sequência, qualifica esse recurso? A pessoa recebe uma bolsa de estudo para graduação. Será que ela faz pós-graduação? Será que ela continua pesquisando, se tornando uma autopesquisadora, evoluindo, avançando no tema? Ou simplesmente recebeu, usou, deixou parado? Então, são pontos importantes na nossa reflexão. A convergência dos focos. Esse é um outro item bem interessante, porque quando a gente consegue fazer a convergência, a gente potencializa o recurso. É um caso, vamos pensar assim, um advogado que... Vamos ver como é que eu vou explicar agora. Um advogado que trabalha com antiviolência. Por outro lado, ele pesquisa autoviolência, tal, ele é antiviolência, mas ele trabalha também com justiça restaurativa. Ele faz uma palestra, ele ministra um curso, ele cria um blog, enfim, ele faz várias ações em áreas distintas, mas que são todas convergentes para o mesmo tema. Isso potencializa. Ele aprende de um lado, usa de outro e vai ampliando. Então, isso é muito importante, a gente conseguir identificar os nossos recursos e trabalhar com eles de uma forma convergente, alinhar o foco desses recursos. Um outro item é o agravante da fartura de recursos. Como é que pode ser agravante a fartura de recursos, né? Então, é assim, quanto mais recursos a consciência recebe, maior é a responsabilidade com a retribuição. Inclusive, tem um verbete na enciclopédia, que é mega responsabilidade, onde o professor Valdo fala da enorme responsabilidade que o intermissivista tem com os neoconhecimentos adquiridos no curso intermissivo. Quando se frequenta um curso intermissivo, são verdades inovadoras, verdades de pontas, conhecimentos novos. Então, é uma mega responsabilidade receber tudo isso e depois retribuir, usar, fazer com que isso seja um motor que alavanque também a nossa ProEx. E um outro fato do agravante da fatura e de recursos, por exemplo, quanto maior a possibilidade, ou quanto mais dinheiro, quanto mais tempo, quanto mais informação a consciência tem, também maior a probabilidade de dispersão, maior a probabilidade de desvio de ProEx, né? Isso é muito real. Às vezes a gente entra no Google ali para fazer uma pesquisa, é tanta informação que a gente perde 2, 3 horas, passa um turno e se dispersou. Então, o agravante da fatura, o foco é muito importante para a gente usar isso de uma forma positiva e não se dispersar. Outro ponto é a identificação dos estorvos pessoais. Os estorvos pessoais são aqueles que eles dificultam a utilização dos aportes. Por exemplo, um traço fardo, uma característica negativa da gente, pode dificultar o uso do aporte. A acomodação, o perfeccionismo. O medo. Eu lembro que, há meu tempo no trabalho,
Como que isso pode ser um problema? Na verdade, o estorvo era o meu trabalho, de medo de dirigir, né? Do medo da acomodação. E agora, o que eu faço? Tem que correr atrás, buscar, vai aprender, vai já garagem, mas não vai desperdiçar o recurso. Então, identificar, é importante a gente ver que recursos, às vezes, a gente está deixando de usar porque tem alguma coisa estorvando ali, alguma coisa que está atrapalhando que a gente use proativamente o recurso. Afastamento das coleiras sociais do ego. Esse também é bem interessante, esse ponto, que, às vezes, a coleira social do ego é uma condição da consciência estar socialmente presa, atada, amarrada a alguém ou algum contexto. Tem um caso, assim, essa semana eu falando com uma pessoa e a pessoa me disse assim: nossa, esse mês eu tenho 12 aniversários de família que eu preciso ir. Olha, eu não gosto e tal, mas eu preciso ir nos 12. Eu fiquei pensando, um mês tem 4 finais de semana. Ele tem 12 compromissos. Olha o tempo que a pessoa vai despender para fazer o social com a família. Isso é diferente de você ir contribuir com a família, mas é uma situação, o termo coleira já diz que é imposição, é obrigação. Se não for, aí a família já vai descantear, vai olhar diferente e tal. Então, isso é um exemplo que a gente precisa identificar as coleiras que ainda nos amarram e tentar nos liberar delas de forma que elas não atrapalhem a utilização dos recursos na execução da nossa PROEX. Tem também aquela situação que é bem comum, a pessoa acha que o filho tem que ser militar porque o pai foi militar, porque o avô foi militar, e que ser militar na família é uma pode fugir. Isso é uma nítida coleira social do ego. A pessoa, às vezes, está sendo forçada a cumprir uma situação que não é a PROEX real dela, que não tem relação com a PROEX. E o tema é colocado aqui justamente porque se a gente tem vários recebimentos, vários aportes, esses itens podem inviabilizar a utilização desses aportes. Ok? Vocês estão ouvindo bem? Querem fazer alguma contribuição? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu vou falando aqui, eu tenho um ritmo um pouco acelerado, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer alguma experiência de vocês, por favor, fiquem à vontade aí para colocar. O epicentrismo dos achados. Então, esse item é bem interessante, que ele fala o centro, né? O epicentro. Todas essas descobertas que a consciência vai fazendo, que vai achando, vai encontrando, vai mapeando ali os aportes, qual é o epicentro disso? Qual é o centro desses achados e que tem relação com a PROEX? Ok. O Batista está falando que o som está oscilando. Está oscilando mais alguém aí, pessoal? E a autopesquisa minuciosa das condições pessoais. Então, aqui da autopesquisa. Ok. Obrigado, ali, ó, Mauro. Ok, realmente eu pulei o item 10. Obrigado, vamos retomar ali o item 10. O crescendo recebimentos e retribuições. Isso é muito interessante porque assim, é um crescendo, eu recebo, eu tenho um aporte, eu utilizo. Quanto mais eu utilizo, quanto mais consigo usar ele evolutivamente, mais aportes virão. E assim sucessivamente. Ele é um círculo virtuoso. Quer dizer, por isso a terminologia crescendo recebimentos, retribuições. Recebo da vida, retribuo para a vida. Recebo novamente, retribuo novamente. Isso tem também até para a gente fazer uma relação com a própria Amorex, a moratória existencial. A pessoa nasce aqui no intrafísico, cumpre a sua PROEX, é completista, foi completo, recebe uma Morex ou uma Maximorex para fazer um trabalho a mais, para
retribui mais, recebe mais aportes e mais retribuições. Ok? Voltando para o item 12, a autopesquisa minuciosa das condições pessoais. Então, aqui é importante a gente não ter preguiça, quer dizer, fazer 50 vezes mais se for necessário. Porque, como tem aportes notórios, que esses são fáceis da gente identificar, tem aqueles sutis que são também muito relevantes e que às vezes a gente não identifica. Então, essa importância de autopesquisa minuciosa das condições pessoais, de elencar o máximo possível os aportes. Foi numa situação dessas, né, quando eu peguei uma folha em branco, foi num curso lá no CAEC, e comecei a elencar os aportes. Fiz uma retrospectiva, voltei lá na infância e comecei a elencar tudo que eu tinha recebido. E, para minha surpresa, eu não tinha noção que eu tinha recebido tanta coisa boa da vida. E cheguei a ficar assim com vergonha do quão pouco eu estava retribuindo. E foi nesse momento que eu ingressei no voluntariado e comecei a trabalhar como voluntária, quando eu vi todos os aportes que eu tinha e que muitos estavam parados, subutilizados. Alguns eu nem tinha noção que eles estavam ali, que eles tinham um significado na vida. Então, esse item 12, que é autopesquisa minuciosa, ele realmente faz uma diferença quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto. Na parafatologia, que são aqueles fatos que interferem, mas que são fatos que vão além do intrafísico, a gente tem aqui as autoprecognições parapsíquicas sadias proproex. Então, autoprecognições, a pessoa mesmo tem as suas precognições e elas são no intuito de proproex, de ajudar, de alavancar, de possibilitar a realização da proex. É comum pessoas relatarem que sonhou que estava numa sala de aula, ministrando um curso, aquilo tudo muito nítido, conseguia ver os alunos, o tema que ela estava abordando no curso, aí acordou com aquela sensação, né, nítida, né, do sonho. Anos depois, a pessoa está lá, naquela mesma sala, ministrando aquele tema, com aqueles alunos. Então, provavelmente, isso não foi só um sonho. Há uma grande possibilidade de ter sido uma projeção, dela ter acessado, de ter uma autopredição de uma informação lá na frente, que ela ainda iria vivenciar. Intuições de origens extrafísicas. Pode ser, nesse caso, podem ser orientações de amparador. E aí tem um ponto bem interessante, que é a gente mapear e conhecer a sinalética de cada um, para a gente poder identificar se é uma intuição, não deixar a intuição desperdiçada, usar a intuição, estar atento, né? Porque, como seres multidimensionais, então a gente transita, a gente interage, né, no intrafísico e no extrafísico. E as informações dos aportes para a ProEx, eles vêm do intrafísico, do extrafísico, e é importante a gente estar atento para esses aportes, para esses recursos, para não desperdiçar a informação. Os extrapolacionismos sutis. O extrapolacionismo é quando o amparador nos ajuda a vivenciar uma condição ainda inatingível no atual momento evolutivo. Eu até diria como se fosse, como se fosse um test drive. Eu ainda não tenho, por mim, pelos meus recursos, aquela condição. Mas eu posso experimentar. O amparador me ajuda, me proporciona que eu experimente, para que eu veja, para que eu entenda como que é a situação. Um caso que eu já ouvi relato é a pessoa foi participar do ICP2, que é um curso avançado, é uma extensão em conscienciologia e proexologia, e lá ela teve a sua primeira projeção lúcida. Quer dizer, a pessoa às vezes estava ali, o que é isso? Eu não consigo, eu ainda tenho uma vida travada,
não consigo sair do corpo, como é que é esse negócio de projeção lúcida, existe, não existe? De repente, a pessoa vai em um curso, num ambiente otimizado, e o amparador ajuda com essa situação do extrapolacionismo, ela vivenciar aquela situação. Isso é muito educativo e também, assim, isso pode ser um fator motivador para que a consciência busque mais informação, para que ela galgue novas posições. Isso, o extrapolacionismo pode alavancar a evolução também da consciência. E o amparo extrafísico ostensivo de função é quando o trabalho do amparador ele fica muito evidente. Não, a Smar está falando dos extrapolacionismos. O item 3 é esses extrapolacionismos sutis, é esse mesmo que eu estava falando. É quando o amparador nos ajuda a viver uma situação para a qual a gente ainda não tem um gabarito evolutivo. É essa situação. Ele acabou ajudando a consciência, por exemplo, a ter uma projeção lúcida que por si só ela não teria ainda gabarito ou experiência para ter. Ficou claro, Mara? Esse é o extrapolacionismo. É quando o amparador nos ajuda a vivenciar uma situação que ainda está um pouco além da nossa habilidade diária, do nosso domínio diário. Certo? As intuições, sim, as intuições também eu tinha comentado, intuições até a gente já tinha falado antes, é quando, por exemplo, você tem alguma intuição, pode ser uma orientação do amparador, e até eu falei ali da sinalética. O que ocorre? Às vezes você tem uma intuição, você está lá, pode estar lendo o seu livro, ou fazendo o seu trabalho, e de repente, na sua tela mental, surge uma informação. Por exemplo, vou assistir a palestra da Apex hoje no site. Isso pode ser uma orientação de amparador. É importante, que eu estava falando da sinalética, você conseguir identificar se aquela intuição, ela é uma intuição realmente de amparador, que te mobiliza para alguma função. O objetivo aqui é que as intuições de origem extrafísicas, elas podem ser aportes também. A pessoa pode receber uma intuição e aquilo ajudar ela na execução da ProEx. É um aporte, um recurso que ela recebeu. Ela estava estudando, veio na tela mental para ela assistir a palestra no site da Apex, por exemplo, foi no site da Apex e lá ela pegou uma informação, que aquela informação de repente deu uma diretriz, permitiu com que ela identificasse mais um ponto da ProEx. Então, por isso que as intuições de origem extrafísica, elas estão dentro do contexto da interação dos recebimentos. E o amparo extrafísico ostensivo de função é quando o amparador, o trabalho do amparador, ele fica muito evidente. A consciência que está sendo assistida, ela tem assim a certeza, ela não tem dúvida de que aquele trabalho ela está conseguindo fazer devido ao amparo extrafísico de função. Isso tem pessoas que fazem TENEPs, que é a tarefa energética pessoal, que relatam com bastante frequência esse amparo de função, professores que de repente estão lá no meio da sala de aula e tem um insight, e percebe que aquilo foi realmente uma ajuda do amparador. Vamos ver aqui as perguntas. O Léo diz: caso a mensagem recebida não seja cumprida ou aplicada, há implicações? Caso a mensagem recebida não seja cumprida. Não, na verdade, Léo, o que ocorre? Tu trazer essa mensagem aqui. A consciência sempre tem o livre-arbítrio. Se você recebe uma informação e não usa, é o livre-arbítrio da consciência. É o meu caso aquele que eu comentei. Eu ganhei um carro e eu estava me sentindo mal porque eu não sabia dirigir. Teria implicações? Teria. Talvez eu gastasse mais tempo andando de ônibus, talvez eu demorasse mais tempo para me locomover de um lugar para o outro. Teria implicações. Mas o que é importante? O importante é justamente a autopesquisa, a consciência
ter essa noção das informações e aonde ela vai usar. Porque a gente recebe muita informação que às vezes a gente não percebe. Eu posso receber, o aporte dos recebimentos é justamente para alavancar a ProEx. Agora, veja bem, se uma consciência que planejou renascer aqui, intrafísico, fazer um trabalho, ter o seu planejamento de vida, planejou seus recursos, recebe os recursos, seja a informação, seja a bolsa de estudo, o carro, e não faz nada com isso, está cheia de recursos e os recursos estão lá guardados e não usa. O que você acha? Vai ter alguma implicação, Léo? O que tu acha, Léo e Vera? Pode ter, não é? Por isso que o que é importante ali, Léo e Vera, é assim, eu não sei se é o Léo ou se é a Vera, se são os dois, tá? É a gente ter o discernimento, né? A gente estar atento, ter esse discernimento, estar em busca do nosso projeto de vida para a gente não desperdiçar os aportes. Imagina, eu quase que dei aquele carro porque para mim era um problema. Então, isso é bem importante a gente estar atento. No item enumerologia, é a parte do verbete que enumera alguns tópicos para análise. Então, assim, a família nuclear. O pai, a mãe, os irmãos, os avós. Como é que é a família nuclear da gente, de cada um? Porque, assim, a ProEx, ela é individual, ela é única, ela é exclusiva. Podem até ter ProEx parecidas, mas ela nunca é igual a uma da outra. Então, aquela família, aquele núcleo familiar, naquele contexto, para aquela consciência, tem um significado. Será que tem alguma característica comum que perpassa esses membros da família? Que aportes esses membros da família estão me trazendo e que são relacionados com a minha ProEx? Por isso que é importante a gente analisar esse núcleo, né? Por exemplo, tem um pai que é empresário, que é materialista, que tem ótima qualificação administrativa, e tem um avô que é professor, que gosta muito de fazer assistência, de trabalhar com a comunidade, que é bem despojado com os recursos materiais. Então, duas situações que podem parecer bem antagônicas, mas se elas estão na minha vida, é porque algo eu tenho que aprender com cada um e são aportes para a execução da minha ProEx. Será que eu não tenho que aprender o lado administrativo, o lado do pai empresário, e juntar com o lado assistencial e educador do avô para cumprir a ProEx? O Mauro está falando, a família também pode ser um travão, não é mesmo? Sim. Aí nós entramos assim, Mauro, naquele item lá que eu estava falando das coleiras sociais do ego. Às vezes, pode acontecer que seja tantos compromissos familiares que aquilo ali também pode ser um travão. Mas veja bem, a dificuldade também é um aporte. A gente não deve ver o aporte só como as coisas boas. Se tem uma família que trava, poxa, eu também tenho que me superar e aprender a lidar com isso. A dificuldade é um motivador para a autossuperação. Então, também pode ser um aporte. A gente tem que olhar por vários ângulos. O tema ali é a família nuclear. É ver o que é de aporte que a minha família me traz e que eu posso aprender, que eu posso colocar em execução lá na minha ProEx. O nível econômico, financeiro e o status social também é outro ponto de análise. Por exemplo, tem pessoas que nascem com uma condição econômico-financeira fantástica, acesso a ótimas escolas, boa educação, viagens nacionais, internacionais. E aí, será que isso é por sorte, por mera sorte? Ou o que esses aportes têm de relação com a ProEx? O fato de transitar, de ter facilidade financeira, de ter acesso à educação, de poder viajar. O
que isso tem a ver com a ProEx? E aí cada um, dentro da sua autopesquisa, vai mapear, vai olhar e vai buscar as suas respostas. A carreira profissional. A carreira, ela deve ser vista como um meio para executar a ProEx. Para algumas pessoas, a carreira é o objetivo maior. É símbolo de status, de poder, de dinheiro, né? Até o sujeito vai fazer vestibular, às vezes, pelo status que a carreira vai dar. Mas, para um proexista, para uma consciência que tem uma ProEx para executar, a carreira é um meio, ela não é o fim maior. Claro, nós passamos às vezes assim, 8, 9, 10, 12 horas no ambiente profissional. Então a carreira ela precisa ser algo alinhado à minha ProEx, que tenha relação com a ProEx. Por hipótese, se uma consciência tem na sua programação existencial, lá quando a gente viu a necessidade evolutiva policármica, se no seu projeto de vida ela mapeou que vai lidar com humanidade, com questões sociais, que envolvem o mundo, essa consciência pode trabalhar na ONU. Uma carreira diplomática poderia ser convergente com a ProEx da pessoa. Tem um verbete também na enciclopédia que é profissão evitável. Ali são relacionadas algumas profissões que elas não estão alinhadas com a cosmoética, com a evolução, por exemplo, ser mercenário, ser caçador, toureiro, participar daquelas touradas lá na Espanha, lobista. Então, essas profissões, elas realmente não têm uma característica muito cosmoética. Então, o importante, na medida que a pessoa vai identificando seus aportes, vai se autopesquisando, ela também vai delineando a carreira que estaria mais convergente com a sua ProEx. Tem um filme, O Outro Lado da Nobreza, não sei se alguém já assistiu esse filme, que ele é bem interessante, que tem um personagem, Merival, acho que é o nome. Não sei se vocês já ouviram, acho que é Merival o nome. Ele tem um talento enorme para a medicina. O pai dele é um sujeito muito humilde, que trabalha, batalha bastante para pagar a faculdade do filho. O melhor amigo dele é ligado à medicina e tal. Só que lá pelas tantas, ele se deslumbra com a nobreza. Ele é escolhido lá para ser médico do rei, lá da corte, e se deslumbra com aquilo e acaba se transformando num bobo da corte. Quer dizer, a carreira dele, a medicina estava alinhada com a ProEx dele. E lá pelas tantas, ele, no agravante lá da fatura, do dinheiro, da festa e tal, ele se perdeu. Mas o bom é que no filme ele retoma a ProEx. Então ali esse filme é bem interessante porque ele mostra bem isso, né? Dos recursos, dos aportes que o Merival tinha, né? Para executar lá a ProEx, e ele era ótimo na medicina, e lá pelas tantas ele se dispersou, né? Se desgarrou da ProEx. Vamos ver aqui, alguém está falando. Até quando estamos anexados ao núcleo familiar, quando não se tem jogo de cintura para saber sair, o ancorador poderia nos dar essa extrapolação? Deixa eu ver se eu entendi. Quando estamos anexados ao núcleo familiar, quando não se tem jogo de cintura para saber sair, o amparador poderia nos dar essa extrapolação? Sim, claro. Justamente por isso o amparador ele vem para nos ajudar. Eu nasci também numa família do interior, e na época também não tinha muito jogo de cintura, mas eu tive muitos extrapolacionismos justamente para ter experiência e ver que era possível. A ideia do extrapolacionismo é justamente nos ajudar a vivenciar uma situação para a gente ver, olha, isso é possível. Talvez ainda não seja a minha realidade cotidiana, mas eu posso chegar lá. Eu posso me empenhar na minha autoevolução para chegar àquela condição. Então, o aspecto da carreira aqui é nesse sentido, da gente observar a nossa carreira. Tem um outro verbete que fala de
vocação frustrada de pessoas que ficam executando um trabalho que não se satisfaz, que não está alinhado ao PROEX, mas às vezes por algum ganho secundário, elas permanecem lá. Então é muito importante a gente olhar para esse item, né, e fazer uma autorreflexão de como é que está a nossa carreira versus os nossos aportes e o objetivo da PROEX. O duplismo pessoal. Aqui o tema é a dupla evolutiva. Então, a vivência de uma dupla, ela é muito rica. Ela nos traz muitos aportes, né? E vale a gente parar e dar uma olhada e ver assim, que características da minha dupla me ajudam na minha evolução. E de que forma eu retribuo isso? Às vezes, a pessoa não é muito organizada, por exemplo, e a dupla é extremamente organizada. Então, através do exemplarismo da dupla, isso pode me ajudar. Eu estou tendo uma vivência, um exemplo, a pessoa está compartilhando comigo a organização, isso pode ser um aporte. Bom, o que eu faço? De que forma eu retribuo isso para a minha dupla? Será que tem características que eu consigo ser generosa e retribuir para a dupla? Porque, vamos pensar um pouquinho. Dupla são duas consciências. Cada consciência tem a sua PROEX. Cada consciência fez o seu plano de vida. Então, a gente está falando de duas PROEX, de aportes diferentes para cada uma dessas PROEX, e que, geralmente, elas estão inseridas numa maxi-PROEX, em algo ainda maior. Então, é importante a gente olhar para a dupla e perceber esses aportes, não deixar com que as coisas passem despercebidas, né? A execução da PROEX depende da identificação das interações dos múltiplos valores evolutivos recebidos na vida humana pela própria consciência lúcida. Então, aqui é interessante essa identificação. A Apex tem um curso que é a Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso é um curso que ocorre com frequência em Foz do Iguaçu. Me parece que esse ano ocorre em São Paulo e o ano que vem ele vai ocorrer aqui em Porto Alegre. Então, é um curso que nos ajuda a identificar essas diretrizes da PROEX. E a convergência desses valores é a indicação básica da diretriz da programação existencial da pessoa, intermissivista ou cognopolista. Então, aqui vale a gente destacar o item de novo, convergência. Eu posso estar me tornando um pouco repetitiva em algumas palavras, mas é que elas realmente fazem a diferença. Além de identificar, fazer essa convergência para potencializar o uso dos recursos. E aqui vale ressaltar a importância da autopesquisa, de usar as ferramentas disponíveis. A gente tem conscienciograma, a gente tem laboratório da PROEX, tem consciencioterapia, né? Tem os verbetes, tem as tertúlias, tem N ferramentas que nos permitem o autoconhecimento, porque quanto mais a consciência se conhece, maior a probabilidade de ela identificar os rumos da PROEX. Então, essa é a ideia aqui desse slide, né? A gente identificar, usar todos os recursos que a gente tem disponível para mapear os aportes e identificar as diretrizes da PROEX. Sobre a ótica da evoluciologia, é importante enfatizar que na vida intrafísica, nenhum recebimento existencial, pessoal, de dotação ou bem ocioso. Ou seja, a gente não tem nada que a gente tenha recebido por acaso, para ficar guardado no armário, para ficar lá de canto, não. Tudo tem um sentido. O que ocorre é que às vezes nem sempre a gente consegue identificar isso, né? Então fica bem claro ali que cada condição favorável do progressista na vida humana, ela é destinada, sem privilégio,
a específica aplicação útil no contexto da ProEx pré-determinada. Então, assim, se eu recebi aquele curso lá, justamente no momento que eu defini ampliar o meu tema para liderança cosmoética, não é por acaso. Algum significado, algum sentido maior aquilo tem e eu preciso usar. Ou melhor, seria bom que eu usasse, né? Tenho livre-arbítrio, posso não usar. Então, o que é interessante é isso, é que tudo que a gente recebe, eu fiz um plano de vida, eu fiz os meios para atingir aquele plano. Então, tem um significado. Mas, às vezes, ocorre também que a pessoa desperdiça. Tem um verbete, síndrome da subestimação. Esse verbete, ele fala que, às vezes, a consciência, ela desvaloriza, não pede, deixa de lado, menospreza os recursos ou os instrumentos evolutivos que ela recebeu. Então, assim, por exemplo, se eu tenho acesso, digamos assim, ao CAEC, eu tenho holoteca, holociclo, tertuliário, tenho N recursos à disposição e às vezes eu subestimo, posso não usar. Então, o importante aqui é a gente perceber que se a gente tem acesso a uma informação importante, a uma ferramenta dessas, algum significado ela tem na nossa programação existencial. Bom, aí vocês vão dizer, tá, ok, como é que eu faço? Por onde eu começo a mapear tudo isso? E aqui, então, nós temos alguns indicadores para as abordagens do patrimônio dos aportes evolutivos. São alguns itens que já dá para a gente começar a fazer esse mapeamento e essa identificação. Eles estão de uma forma genérica, mas é justamente esse o nosso trabalho, da gente ir lapidando e detalhando cada um deles. Alicerces. Então, alicerces é um tema mais abrangente. O que é o alicerce da vida de cada um? A família, a educação, a condição socioeconômica, o pé de meia que a pessoa fez. Então, dar uma olhada nesses itens e começar a identificar o que se aporta, o que eu estou usando, o que eu não estou usando. Outro item importante são as amizades. Qual é o perfil da minha rede de amigos? O que eles têm em comum? O que eles me trazem? Será que eu tenho amizades ociosas ainda? Será que eu ainda fico tardes e tardes em shopping, só em vitrine? Será que os amigos, poxa, um amigo dá um livro, o outro convida para uma palestra, o outro dá um apoio moral? Então, olhar essas redes de amizades e ver também o que eu estou retribuindo. Às vezes eu recebo tanto, nossa, eu tenho amigos assim que ligam, que quando eu estou na dificuldade estão ali, sempre presente, e às vezes eu retribuo muito pouco. Então é um momento também da gente olhar esse item e ver não só o que eu recebo, mas o que eu estou retribuindo para essa rede de amigos. A qualificação. Nesse item qualificação, a gente pode distinguir qualitativamente os aportes recebidos. Tem uns aportes que eles têm um significado maior, uma importância maior na ProEx. Eu lembro que quando eu fiz a lista, um dos aportes que eu mapeei foi o convite para entrar no voluntariado da PEX. Aquilo foi um aporte tão valioso que tanto estou eu aqui agora fazendo uma palestra online, que na época eu também não tinha percebido. Eu tinha recebido o convite e tal, mas ele tinha passado batido. Depois que eu entrei no voluntariado, eu fui ver o quanto essa convivência, o quanto esse voluntariado me ajudou, aí eu pude dar a real qualificação para o aporte. Evitações. No evitações tem assim, evitar a lei do menor esforço. Evitar a autodesorganização e evitar a indisciplina pessoal. Esses três itens, lei do menor esforço, autodesorganização e indisciplina pessoal, eles são os maiores sabotadores do alto desempenho proexológico. Imagina lá o sujeito
ganhou a bolsa de estudo, mas ele tem preguiça de estudar. Isso eu já vi, a pessoa ganhar uma bolsa de estudo e ter preguiça de estudar. Aí o outro lá tem uma condição financeira favorável, mas ele é tão desorganizado, se perde nas contas. Isso tudo são fatores que atrapalham. Recebe um aporte, mas tropeça nele. Acaba tropeçando nos aportes justamente por não saber se articular dessa forma. E isso pode deixar a pessoa em subnível, né? Pode fazer com que a pessoa perca, né? Desperdice o seu aporte. Um outro item interessante são os contextos, né? A gente analisar o contexto no qual a gente está inserido. Olha só, nós estamos no berço da conscienciologia, né? Estamos com acesso fácil à fonte. Nós renascemos num período de facilidade enorme de comunicação, a internet fluindo aí, onde a gente consegue todas as informações possíveis. Estamos aqui numa palestra online, eu em Porto Alegre, aí eu estou vendo gente aqui de vários estados, gente do Rio de Janeiro, gente de Foz do Iguaçu, sabe? Olha, o universo enorme. O que isso tem de relação com a nossa ProEx? Olha o contexto no qual nós ressomamos. No berço da Conscienciologia, com acesso fácil à fonte, com uma comunicação fácil que eu posso acessar a qualquer momento, posso ministrar uma palestra online para o mundo, posso receber conhecimento, posso ter aportes mentais somáticos enormes. Então, isso tem relação com a nossa ProEx. Então, eu poderia ter nascido no Afeganistão, poderia ter nascido no Iraque, mas eu nasci aqui. Estou interagindo com vocês. Tem um grupo de voluntariado no qual eu participo. Isso tem relação com a ProEx. Agora, cabe a mim olhar, me auto-pesquisar e ver aonde tudo isso se encaixa e onde é que eu consigo fazer a convergência dessas informações. E por isso também tem o escrutínio, que o escrutínio é o exame minucioso dos aportes. Então, é como se colocar uma lupa na vida, ampliar, pegar uma retrospectiva e fazer 50 vezes mais se é necessário, sem preguiça, fazer o escrutínio, lupa na vida e vamos lá. Que aportes eu tenho? Contexto, família, amizade, qualificação, evitação. Juntar todas essas informações, né, para conseguir ver onde as diretrizes da minha ProEx e, na sequência, chegar lá na acabativa. Então, a acabativa é já uma parte onde vai fazer essa análise, né, do que eu planejei e o que eu estou fazendo. O nível positivo, né, seria o complexo. Eu cumpri o planejamento que eu fiz, cumpri a minha ProEx, eu sou um completista. Mas até lá, tem muito que andar. Então, tem que identificar os aportes, tem que identificar a ProEx. Porque o que acontece? Quando a gente renasce, a gente não nasce com um roteirinho embaixo do braço, pronto, ó, tá aqui está a sua ProEx, aqui estão os seus aportes, essa pessoa veio para fazer uma coisa e tal. Não, a gente tem que ir pesquisando, descobrindo, ficando consta. Então, por isso que é um trabalho de escrutínio, de análise, ele é minucioso, ele usar muito a técnica do detalhismo para a gente conseguir fazer todo esse mapeamento e aí a coisa vai se descortinando. Aí, no momento, vai conseguindo mapear, vai identificando, olha só, aquele professor que eu tive lá na faculdade, que ele me deu aula daquele assunto que eu gostei tanto, olha só, eu estou usando agora. Tu vê, eu gostava tanto daquela aula e hoje eu estou aqui usando no meu trabalho, na PEX, ou no voluntariado, aqueles conhecimentos que eu aprendi. Ou então, aquela viagem da qual eu participei, aquilo se encaixa aqui. Olha a relação. Então, é um trabalho muito interessante, muito legal, né, da gente se autodescobrir, se autopesquisar. E acho que esse é o diferencial também da conscienciologia, né, onde
O objeto da pesquisa é a própria consciência se auto-pesquisando, se descobrindo e vendo, como é que diz, descortinando, né, o cenário, o rumo da sua proex. Camargo está fazendo um comentário aqui. Isolete. Podemos incluir na qualificação a educação recebida na família e na escola, a formação profissional específica, os conhecimentos e as experiências vivenciadas? Sim, podemos sim. Inclusive é um aporte muito importante, sabe, Camargo? Que às vezes assim, eu me lembro, eu não tinha na época muitas... como eu sempre fui uma pessoa tímida, eu nunca tive boas lembranças da minha escola de primeiro grau lá, porque eu era muito tímida. Mas depois, no tempo, quando eu comecei a fazer essa retrospectiva, eu vi quantos aportes, quantos professores lá do primeiro grau foram fundamentais na minha vida. Hoje eu entendo. E até eu voltei, retomei contato com algumas pessoas que naquela ocasião eu não percebia. Professora de matemática foi uma, que eu não gostava, e aquela mulher no meu pé o tempo inteiro. Hoje, eu trabalho com administração, com gestão de empresa, e a matemática, os números são fundamentais. Hoje eu consigo fazer esse link. Então, isso, Camargo, é muito importante que a gente recebeu e a gente conseguiu identificar. Então, esses são alguns dos indicadores, né, pelos quais a gente pode começar a fazer esse levantamento de patrimônio. E a própria palavra eu acho interessante. Patrimônio dos aportes evolutivos. Olha o privilégio que a gente tem de renascer, e renascer com tanto aporte. E mesmo olhando a ótica da dificuldade, e ver que aquela dificuldade é um aporte. Isso é a epopeia mesmo autobiográfica, né? Então, aqui a frase enfática do verbete, que é a parte que está terminando o verbete, diz que o entrosamento natural dos recursos recebidos pessoalmente na vida intrafísica delineia com exatidão e adequação as diretrizes essenciais do universo e da execução da PROEX. Então, o difícil é a gente conseguir ver, primeiro, os aportes, depois as qualidades e o entrosamento de tudo. Mas é possível, é aquela coisa, não se assustem com o trabalho, mãos à obra. Um exemplo aqui é aquela pessoa que, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Por exemplo, o sujeito pequenininho recebeu um kit de médico de aniversário. Aí o pai dele era médico. E ele sempre gostou de cuidar das pessoas, sempre gostou de ajudar. Lá pelas tantas, ele ganha uma bolsa de estudo de medicina. E os amigos, melhores amigos, estão na área da saúde. Então, quando começa a ver esse contexto mais amplo, entra ali, ó, entrosamento natural dos recursos recebidos. As coisas vão naturalmente se encaixando, e vai delineando. Poxa, será que essa pessoa não tem alguma atividade para desenvolver na área da saúde? Será que ela não planejou lá no extrafísico que ela ia atuar de uma maneira assistencial, que a PROEX dela tinha lá já trabalhar na área da saúde? E tudo isso são esses aportes para lembrar e para fazer o entrosamento natural. Essa frase é muito interessante. E quando a gente para e fica fazendo essa retrospectiva, fica vendo, olha, por que eu ganhei aquilo, por que eu consegui isso, o que é essa dificuldade aqui, que parecia um travão lá que a pessoa falou, como é que quando eu superei, olha o salto que eu dei. Olha o quanto eu consegui ser mais proativa na minha PROEX após aquele destravamento, né? Até tem o verbete ali fala, um dos mega destravamentos é a desperticidade. Imagina a gente aqui no intrafísico, desassejado, permanente, total, com lucidez, com recuperação de cons,
executando plenamente a PROEX? É uma meta, assim, para a gente correr atrás, né? Uma meta para ser alcançada. Opa, faltou um aqui. Ih, pessoal, me perdi. Então, assim, agora já chegando na parte final, o que fica assim, para a gente se questionar? Será que você já identificou um problema aqui? Os detalhes e as diretrizes da própria programação existencial? Cada um de nós, será que já identificou? Será que nós mantemos um saldo positivo, um saldo razoável entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós atribuímos? Como é que está esse saldo? Estamos conseguindo ser mais favoráveis, né, mais proativos na questão da PROEX ou não? Ou será que a gente ainda pensa muito em receber, pensamos muito em nós mesmos e pouco na retribuição? Esses são os questionamentos finais aqui da nossa palestra, né, as questões finais do verbete, que é para a gente refletir. O que nós já conseguimos identificar, o que nós estamos usando, em que parte nós estamos aí da nossa PROEX. Pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário? Como eu falei lá no início, eu falo um pouco rápido demais, então, por favor, querem colocar algumas experiências? Aqui, a Camargo. Qual trafor ou quais trafores e qual trafal ou quais trafares reconhecer em si ou desenvolver numa reci na execução de uma meta de transformar um trafar num aporte evolutivo? Deixa eu ver se eu entendi. Qual trafor ou quais trafor, tá? Qual ponto força ou quais os pontos fortes e qual trafal. Tá. Então, assim, ó, na verdade, tá, como eu disse, cada PROEX é única. Não existe, assim, ó, alguma coisa que vale para todos. Sempre tem alguns trafores que eles são importantes para todas as PROEX, como esse, de ser auto-organizada, de ter autodiscernimento. Esses trafores, eles são importantes em qualquer PROEX. Agora, o trafal, cada PROEX, cada consciência tem o seu trafal. Tem alguns que, por exemplo, o traço de falta que atrapalha a vida é a procrastinação. A consciência está sempre deixando para depois, sempre deixando para depois. Para aquela consciência, talvez para a PROEX dela, o trafal seja superar a procrastinação. Para outras, pode ser o autoritarismo. Porque o autoritarismo, além de atrapalhar a PROEX individual, ele atrapalha a PROEX de outras pessoas. Então, naquela condição, naquele contexto, pode ser o autoritarismo. Então, essa questão do trafal, dos trafores, os trafores é fácil a gente ver, tudo aquilo que alavanca e é positivo. Agora, o trafal é mais de cada consciência. O Mauro perguntou, qual o verbete que está sendo referenciado? O verbete, Mauro, é a interação dos recebimentos. Vamos ver se eu localizo ele aqui, ó, e já te passo. Ele é um verbete esse aqui, ó, interação dos recebimentos. É um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, tá no livro 11CD, e o tema dele é a proexologia. Ariana nos fale algo sobre os desvios. Sobre os desvios de PROEX. Vamos ver se eu consigo te esclarecer. Retomando aquilo que eu comentei ali, eu fiz uma alusão ao filme O Outro Lado da Nobreza. Ali, esse filme mostra um desvio de PROEX. O personagem principal, o Merival, ele tinha um talento muito grande para a medicina, ele tinha todos os aportes notórios, né, e sutis para desenvolver uma carreira na área da medicina que estava ligada à PROEX. E lá pelas tantas, o que acontece? Ele ficou deslumbrado com a nobreza. Quando ele foi escolhido para ser o médico da corte, e viu aquela riqueza, aquelas festas, aquela
acabou desviando da ProEx. Ele deixou de atender a medicina, o lado assistencial, para ficar lá naquelas, naquela festa toda e usufruir daquele lado da nobreza. E esse foi um exemplo de desvio. O que ocorre? Se a gente não está bem atenta, se a gente não tem a autopesquisa como um elemento constante, está sempre buscando, às vezes a gente pode desviar. E o intuito da autopesquisa e do tema aqui da interação dos recebimentos é que quando a gente olha para os aportes que a gente recebeu, eles nos dão ou nos ajudam a identificar a diretriz da ProEx. Então, se por um lado eu tenho N aportes, que eu não estou usando aquilo, é de se pensar, será que eu não estou desviando da minha ProEx? Será que eu não estou entrando numa linha aí que está desperdiçando talento, está desperdiçando recurso? Pode estar entrando numa ectopia de ProEx. E aí, qual é a questão? É fazer uma reciclagem e retomar, voltar para o mundo. Então, a autopesquisa eu vejo como um elemento fundamental para a gente saber se está desviando, se não está, tem que estar o tempo inteiro se monitorando. Essa é a palavra que eu acho que vale a gente ressaltar, é monitorar. Outra pergunta. É a primeira vez que assisto uma conferência online, Apex, e para mim, com certeza, o verbete referenciado é um exemplo de desvio, é trocar o essencial pelo secundário, apagogia. Então, vamos ver o seguinte, misturando aqui. A primeira vez que assisto na conferência online Apex, e para mim, com certeza, o verbete referenciado esse verbete é um aporte. Sim. Ah, que bom! Você está achando que esse verbete é um aporte para você? Que bom! E o Carlos, do Rio Grande do Sul, ele está dando um exemplo de desvio, que é trocar o essencial pelo secundário. O verbete apagogia. Esse apagogia é um verbete bem importante que fala de trocar o essencial pelo secundário. Isso aí. Obrigado pelas colaborações. Mais alguma contribuição? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito importante estar aqui fazendo essa palestra. É um alto desafio, é uma autossuperação, e isso faz parte da minha ProEx. E agradeço porque vocês estão contribuindo para que eu realize a minha ProEx. Obrigado e encontro vocês no curso. Um bom final de semana.